Doutor, boa tarde. Oi, Keila, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Como vai em casa? Não é verdade, doutor? Não parece uma bobagem? A gente nunca fala de olfato, que se tem um problema, que não está sentindo o cheiro, ou que, como se o cheiro, a falta dessa sensibilidade fosse um problema. A gente só percebe que é um problema quando fala dele mesmo, né? Eu não tinha parado para pensar nisso. É tão importante que embriologicamente é o primeiro sentido que se desenvolve no embrião. Ah, é? Os primeiros nervinhos dos órgãos dos sentidos é o olfato. E o olfato, eu sempre falo que primordialmente ele nasceu na evolução da espécie para proteger o ser humano contra cheiros ruins. Por isso que o nariz é para frente. Porque ele vai sentir o cheiro da comida antes da comida entrar na boca. Então o olfato nos protege contra ambientes ruins e nos protege contra alimentos ruins também. Com a evolução da sociedade, a gente passou a adaptar o olfato para cheiros bons. Mas tem uma coisa muito importante sobre o olfato. É a interferência do olfato sobre o paladar. É porque você não está sentindo o cheiro, né, doutor? Você não sabe o que vai comer. Por exemplo, às vezes tem alguma coisa estragada. Você deixa um feijão na geladeira que tem um odor muito forte. Se você não percebe, a aparência dele é a mesma, né? Então esse é um grande problema. Agora, a perda de olfato é uma doença, doutor? A perda de olfato é uma doença que pode ser tanto aguda quanto uma doença que se desenvolve de modo crônico. Ela pode vir de um resfriado, por exemplo, uma virose. Ela pode vir de doenças do nariz, como rinite, sinusite, desvios de septo, pólipos no nariz. Porque eu até trouxe aqui a maquete, eu quero mostrar para vocês. Onde é que começa essa perda, doutor? Vamos ver. Em primeiro lugar, estamos conseguindo ver aqui? Tudo certinho, vamos arrumar. Legal. Olha aqui, ó. Os nervos do olfato, eles ficam aqui em cima no nariz. Então, bem na parte de cima, né, Bem doutor? na parte de cima. Tá. Então, só 15% do ar que entra no nariz consegue chegar aqui em cima. Então, que é o normal. Que é o normal. Certo. Por isso que, às vezes, também, como essa circulação de ar é pequena, às vezes a gente sente o cheiro e o cheiro fica um tempão no nosso nariz. Mas o que pode acontecer aqui? Olha o que eu trouxe para vocês, ó. Vírus e bactérias. Vírus e bactérias podem, então, lesar os nervos olfatórios. Esses vírus podem ser o quê? Provenientes da poluição, doutor? Desde uma gripe, um resfriado, viroses, às vezes até mais graves. E olha quem também, ó, pode vir aqui e bloquear a chegada do ar. Pólipos nasais. O que é isso, doutor? São carnes que crescem no nariz e vão desenvolvendo um volume que impede, então, o ar de chegar aqui em cima. Doutor, tipo carne esponjosa, que o povo falava antigamente? Também a carne esponjosa. E, aliás, em relação à carne esponjosa, é muito interessante, porque a carne esponjosa, ela fica no fundo do nariz. Vamos ver de novo aqui, ó. A carne esponjosa fica aqui, ó. Em outro lugar. Atrás e para cima da campainha. Mas tem uma coisa importante. Quando a gente come, parte do olfato vem do ar que vem por trás do palato. Então, crianças que têm adenoide grande que tampa essa região são crianças que, em geral, têm o paladar diminuído. Por isso que, muitas vezes, quando a gente opera uma criança de adenoide ou amígdala, ou os dois, depois a criança começa a sentir cheiro, começa a gostar de comidas diferentes e ganha peso, porque agora ela sente melhor o olfato. Doutor, e quando é que a gente percebe que está perdendo o olfato? Pois é, se ele é súbito, isso é uma coisa que gera um desconforto imenso. De repente a pessoa percebe que sumiu, mas tem muitas vezes também desenvolvimentos lentos que a pessoa não percebe. Que acho que é o grande problema, né? Que você vai deixando muito tempo. E agora eu vou chamar a atenção, muito cuidado, porque perda de olfato lentamente progressiva pode ser o primeiro sinal de doenças degenerativas do sistema nervoso, como Alzheimer ou Parkinson. Então, muito cuidado. Perda de olfato lentamente, que vai piorando aos poucos, também pode ser sinal de problemas neurológicos, até de tumores. Podem ir piorando devagar o olfato e a pessoa vai percebendo no dia a dia, né? É isso que eu ia te perguntar, é possível, a gente vai percebendo, está sentindo menos cheiros? Exatamente, ela percebe, mas em geral isso demora um pouquinho, quando não é um quadro súbito. Tá. Se é um quadro súbito, ela percebe. Mas nessas situações em que a gente fica em dúvida,
o ideal é consultar um médico, porque nós temos testes para fazer se a pessoa está ou não sentindo o olfato corretamente. Aliás, eu vim aqui, eu falei, eu vou aprontar com aquele, porque eu vou fazer um teste para ela ao vivo. Ela não sabe o que eu trouxe aqui. Você vai fazer o teste? Nós vamos fazer esse teste. O teste que você vai fazer comigo é o mesmo que você faz no consultório? Sim, esse é simplificado, mas a gente tem, naturalmente, eu trouxe mais pra gente fazer aqui. Olha aqui, ó. Tem então que pôr uma máscara. Só te interrompendo, você ligou a TV agora? Eu estou recebendo o Dr. Jamal hoje. Hoje nós estamos falando sobre perda de olfato. Existem vários fatores que podem ocasionar essa perda. Carne esponjosa, ou às vezes uma gripe muito forte. E, claro, existe um tratamento que nós vamos falar depois. Daí o Dr. Jamal trouxe algumas coisas aqui que eu não sei o que são, e nós vamos fazer o teste aqui para você entender como é que ele funciona. Porque é muito importante quando você tem um problema, você detecte logo no início. Então, por exemplo, se você percebe que às vezes você não sente aquele cheiro e todo mundo está comentando daquilo, porque tem alguma coisa errada, né, doutor? Quanto antes detectar, é melhor o prognóstico do tratamento. Ou seja, quanto antes tratar, se isso acontecer, maior a chance de resolver o problema. Então vamos lá, doutor. Esse teste é o seguinte, você vai colocar uma máscara porque você não pode ver de jeito nenhum. Certo. Aí eu vou colocar aqui três substâncias que você tem que dizer para mim se você sabe o que é e se você tem certeza do que é. Porque tem pessoas que podem sentir o cheiro, mas não identificar o que é esta coisa que a pessoa está cheirando. Certo. Aí eu tenho que saber se você tem certeza ou não. A gente pode fazer separadamente para as narinas, mas vamos fazer uma só, gente. Ela não sabe o que é. Eu fiz questão de trazer, ó. Vamos ver o que tem aqui. Isso, vamos ver. O pessoal de casa vai ver daqui a pouquinho. Isso, sente esse cheiro aqui. Vamos ver se você sabe o que é isso. Café. Café, olha aí, ó. Café não tem como errar, doutor. Café não tem como errar, né? Se errar é porque tá muito ruim o nariz. Pra provar, vou jogar o café aqui, ó. É café. Vamos ver esse outro cheiro aqui. Vamos lá, você não sabe o que é. Vê se você consegue descobrir o que é isso. Canela. Canela, olha aí, ó. Agora, doutor, a pessoa que está com o problema, ela tem, porque esses cheiros são cheiros muito comuns ao nosso olfato, né? Isso, Se a pessoa tem algum problema, ela sente com menor intensidade, é perceptível isso? Às vezes ela nem sente absolutamente nada. Você coloca e a pessoa não sente. Olha lá, vamos ver aqui, o que é isso aqui, ó, vamos ver. Cheiro de que é isso? Álcool. Álcool, ó, vamos olhar aqui, é cheiro de álcool. Pode tirar a máscara. Exatamente, você passou nos testes. Daí, se eu tivesse algum problema, eu conseguiria identificar, mas numa intenção menor? Isso, às vezes a pessoa fala, olha, eu tô em dúvida, parece que é café, eu não tenho certeza. E quando então, é algo comum sinal. Assim, o certo seria que nós, por exemplo, porque para nós está no dia a dia, tanto álcool quanto café e canela. Canela tem vários outros aromas que a gente usa nos nossos testes. Mas esses testes são importantes não só para fazer o diagnóstico, como depois para acompanhar a pessoa, para saber se ela realmente está melhorando ou não, porque ela na hora do teste, ela não sabe. Então, ela vai ter que dizer, eu tenho certeza, igual você falou, você acertou os 3 com certeza, então você não tem problema de olfato nenhum. Mas a gente vai fazendo vários testes, a gente vai diluindo também cada um desses testes para ficar mais difícil e saber se a pessoa está ou não, então, com o olfato melhorando ou não. Isso que eu ia te perguntar, e tem tratamento para isso? Olha, é o seguinte, nós temos uma questão muito importante que eu quero falar para vocês também. Se a pessoa perder o olfato e não fizer tratamento nenhum, a chance de recuperação sozinha é por volta de 40% só. Se a pessoa não tratar, 60% das pessoas vão ficar com perda do olfato definitiva. E como eu estava falando, o olfato interfere no paladar. 80% do paladar vem do olfato. 80%. Então atrapalha demais na alimentação, de modo geral, né, doutor? Exatamente. E aí o tratamento, ele se baseia, primeiro, a primeira coisa que a gente tem que lembrar, quanto antes procurar o médico, melhor, maior a chance de resolver o problema. Nós temos vários tratamentos, desde tratamento da causa, ou seja, a gente pode tentar
descobrir qual é a causa, se tem os pólipos nasais, se tem um desvio de septo, carne esponjosa, se tem sinusite crônica. Daí é passível de cirurgia, doutor? Alguns casos são passíveis de cirurgia, às vezes precisam de exames, como por exemplo uma ressonância. Um exame obrigatório é a endoscopia do nariz, que é aquele exame que a gente faz com um vídeo. Isso é obrigatório para ver a superfície. Porque, como eu falei, pode ser tumor, pode ser necessário uma avaliação com um neurologista. Existem remédios para tratar a perda do olfato. Os resultados nem sempre são adequados, mas a gente tem que fazer o tratamento. E, além disso, tem duas coisas muito importantes. Para quem tem perda de olfato, gente, prestem atenção, muito cuidado. Quem tem perda de olfato tem que triplicar, quadruplicar os cuidados com o fogão, para não esquecer o fogão ligado. Queimar, é verdade. Queimar e também, se, por exemplo, digamos que apague a chama e fica o gás, a pessoa não vai sentir o cheiro do gás. Como é importante, todos os nossos sentidos, Outra né, doutor? coisa, por exemplo, você deixou a comida lá na geladeira, esqueceu a comida. É o que eu falei do feijão. É o feijão, você esqueceu. Não sei, olha um feijão aqui, eu vou comer. Então, pode estar estragado, a pessoa pode ter algum problema. Então, as pessoas que não têm olfato têm que anotar, põe uma etiqueta quando ela fez a comida, porque senão ela vai esquecer e aí ela pode se lesar. E o tratamento que a gente tem feito também é o treinamento olfativo. As pessoas que perderam o olfato podem treinar através de mecanismos que a gente ensina o nosso paciente a tentar ir recuperando o olfato. Doutor, o que eu tenho que fazer? Existe algum teste que eu tenha que fazer no meu dia a dia para perceber se essa perda já está ocorrendo? Keila, que ótima pergunta, porque uma questão também muito importante, gente, aceitem o que a sua família te fala. Porque às vezes a família fala para a pessoa, você não está sentindo esse cheiro? Ele fala, não tem cheiro nenhum. Você que está falando esse negócio aí, né? Então, aceitem, porque a família quer sempre o nosso bem. Então, primeira coisa é aceitar o que a família diz. Segundo lugar, é fazer os testes no nosso dia a dia. O problema quando a perda do olfato é lenta, o que acontece com a pessoa? Ela nem percebe, ela não se toca. É isso que eu tô falando. Você vai, quando você percebe já que o problema está muito mais avançado, então, né, doutor? sempre que sentir o cheiro das frutas, o cheiro das verduras, né? Tem a Fabi aqui com a gente, daqui a pouco o cheiro dos temperos da Fabi. Eu entro aqui, eu sinto o cheiro delicioso, né? Então a gente tem que treinar isso, né? Doutor, para encerrar, nós temos um problema. Diga. E as crianças? Criança pode ter esse problema também? Recém-nascido? Pode. Criancinha piquititica? Pode. E as aí? crianças podem ter esse problema, só que elas não vão manifestar como perda de olfato. Elas vão manifestar mais como um reflexo da diminuição do paladar, que são as crianças que não comem bem. Então, muitas vezes não é que a criança está enjoada. Se ela não está sentindo o cheiro, ela não abre o apetite. Ela não quer. Então, muitas crianças têm aumento de amígdalas, adenoides, sinusites ou pólipos ou isso mesmo, sinusite crônica. Pititica? Mesmo criança pequena. E ela está sempre com um gosto ruim na boca, não sente cheiro. E aí, o que acontece? A criança não quer comer. Então, crianças que não se alimentam bem devem investigar também se não é um problema do olfato refletindo no paladar, porque, repetindo, 80% do paladar vem do olfato. Conclusão, é por isso que nós sempre falamos para você que pelo menos uma vez por ano você precisa ir ao médico. Fazer um check-up mesmo, aproveite o final do ano, você muitas vezes está de folga, não tem tempo no ano inteiro, faça isso, porque assim você se previne. O melhor método de cura é a prevenção, essa que é a grande verdade. E daí você não está sentindo nada, mas é como o doutor falou, se alguém está te falando que você não está sentindo o cheiro, se você vê que o teu filho é pequenininho, não come de jeito nenhum, por mais gostosa e cheirosa que seja a comida, pode ser alguma coisa ligada ao olfato. Cuidado também com você, que muitas vezes está percebendo esse problema, pode ser algo muito mais grave que está aí por trás dessa perda. Então, melhor mesmo é que você consulte um especialista. O Dr. Jamal pode te atender. O site dele é clinicajamal.com.br. Lá no site, está aí na tela para você, tem todos os telefones dele, tem endereço. Você pode marcar tua consulta. Doutor Jamal trabalha para danar. Você vai trabalhar ainda esse ano, né, doutor? Vou trabalhar bastante. Está atendendo até o dia 22? Até o dia 20, nós até o dia 20, doutor Jamal temos que ajudar ainda muitas está pessoas. Atendendo. Mas o ano que vem o doutor Jamal está aqui com a gente, né, doutor? Com certeza. Doutor, com boa vocês virada em de casa. ano. Deus te abençoe. Beijo, muito gente. obrigada por esse ano. Obrigado sempre. Te espero no ano que vem. Com certeza.